Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência à série Os 50 Passos para a Realização de um Ecocardiograma de Excelência, hoje chegou o dia do episódio número 9. Nesse episódio, vamos conversar sobre aspectos importantes do corte parasternal transversal a nível dos músculos papilares. Nós sabemos que quando realizamos um corte parasternal transversal a nível da válvula mitral, nós identificamos os segmentos basais do ventrículo esquerdo. A partir do momento que identificamos o corte parasternal transversal a nível dos músculos papilares, nós identificamos os segmentos médios do ventrículo esquerdo. E naquele corte parasternal transversal, que nós não identificamos nenhum marcador anatômico, nem a válvula mitral e nem os músculos papilares, temos a certeza que estamos a nível apical. Lembrando que a nível basal veremos 6 segmentos, a nível papilar 6 segmentos e a nível apical somente 4 segmentos. Mas vejam, antes de falarmos sobre os segmentos visualizados por esse corte, eu gostaria de conversar um pouco sobre os músculos papilares. Nós sabemos que nós temos dois músculos papilares dentro do ventrículo esquerdo. Um músculo papilar conhecido como músculo papilar posteromedial e o outro músculo, o músculo papilar anterolateral. Lembrem que geralmente esses músculos se implantam nos segmentos médios, mas pode acontecer de às vezes esses músculos se implantarem um pouco mais apical. Isso não é infrequente de acontecer. Outra coisa importante é lembrar o posicionamento dos músculos papilares. Vamos imaginar que tenhamos um relógio. Observem que o músculo papilar anterolateral, ele se posiciona num relógio como se fosse 3 horas, geralmente entre 2 e 4 horas. Já o músculo papilar posteromedial, ele se posiciona em 7 horas, em torno de 6 a 8 horas. Isso é muito importante porque existe uma patologia, que é o defeito do canal atrioventricular, onde existe uma rotação anti-horária desses músculos. Então, o músculo papilar anterolateral, ele roda anti-horária como se fosse para 2 horas, e o músculo posteromedial, ele roda também anti-horário, indo como se fosse para 6 horas. Então, a rotação anti-horária dos músculos papilares podem ajudar você a fazer o diagnóstico do defeito do canal atrioventricular. Vejam, é importante também lembrar que esses músculos papilares podem sofrer isquemia e também podem romper. Lembrando que o músculo papilar posteromedial, ele tem uma tendência maior à ruptura. Por quê? Porque ele apenas tem irrigação de uma coronária. E lembrem, o músculo papilar posteromedial, ele pode sofrer ruptura 6 a 12 vezes mais do que o músculo papilar anterolateral, devido à sua irrigação. Observem que a irrigação do músculo papilar posteromedial se dá pela artéria descendente posterior ou quando ela é vascularizada pela artéria circunflexa, mas apenas uma irrigação. Já o músculo papilar anterolateral, ele tem dupla irrigação. Observem que ele vai ser irrigado pela primeira diagonal da artéria descendente anterior e também pelo ramo marginal obtuso da artéria circunflexa. Por isso que é muito mais incomum nós encontrarmos rupturas ou até mesmo disfunção isquêmica do músculo papilar anterolateral, porque ele é duplamente irrigado. É muito mais identificado a doença isquêmica comprometendo o músculo papilar posteromedial. Mas vejam, é necessário agora nós também entendermos que nesse corte parasternal transversal a nível dos papilares, nós precisamos reconhecer os segmentos médios do ventrículo esquerdo. Observem que com o número 1, nós temos o posicionamento da parede septal inferior, sua porção média. No número 2, nós temos o septo anterior médio. No número 3, a parede anterior média. No número 4, a parede anterolateral média.
No número 5, a parede inferolateral média e, por último, a parede inferior média. Dessa maneira, a partir dessa incidência, nós visualizamos os 6 segmentos médios do ventrículo esquerdo: o segmento inferior médio, o segmento do septo anterior médio, o segmento da parede anterior médio, anterolateral médio, inferolateral médio e também, por último, o segmento médio da parede inferior. Mas vejam, é importante que a gente também correlacione o segmento com a sua irrigação. Observem que o septo anterior médio e a parede anterior média é vascularizada pela artéria descendente anterior. Já o septo inferior médio e a parede inferior média, ela é vascularizada pela artéria coronária direita. E a parede anterolateral média e a parede inferolateral média é nutrida pela artéria circunflexa. Dessa maneira, a gente identifica as importâncias que tem nesse corte, o corte parasternal transversal a nível dos músculos papilares. Primeiro, identificando o seu posicionamento e lembrando que existe uma maior frequência de ruptura da musculatura papilar posteromedial. E lembrem também a necessidade de identificar com muita facilidade os 6 segmentos médios do ventrículo esquerdo e tentar sempre lembrar sobre a sua irrigação. Ok? Nos vemos então no próximo episódio, o episódio número 10.